Vamos lá, galera. Boa noite. Vamos a mais uma semana, né? Rumo ao EPICAR. Teremos aprovações. Estou olhando para você que vai ser aprovado agora. Tá? Tenha fé e muito papiro. Bom, uma questãozinha aí para a gente fazer, né? Um estudo. O professor escreveu no quadro uma equação de segundo grau e pediu que os alunos resolvessem. Ponto. Um aluno copiou errado o termo constante, né? O C, né? Da equação e achou as raízes de menos 3 e menos 2. Outro aluno copiou errado o coeficiente do termo de primeiro grau, o B, né? E achou as raízes 1 e 4. A diferença positiva entre as raízes da equação correta é... Bom, vejamos. Primeiramente, vale lembrar, né, que uma equação do segundo grau ela é sempre dita como? Do tipo ax ao quadrado mais bx mais c, né, com a. Tá até mais ali para cima, porque a gente pode ficar talvez sem espaço. Vamos aproveitar o nosso quadrinho. Bom, equação do segundo grau, né? Ela é do tipo a x ao quadrado mais bx mais c igual a zero, com a diferente de zero, né? Temos aqui uma condição de existência que o a não pode ser zero, claro. Se o a for zero, todo esse termo zero, não temos equação do segundo grau, né? Não teríamos termo quadrático de coeficiente não nulo. Muito bem. Então vamos atentar agora às informações importantes do problema. Essa é a equação que o professor deu, né? Só que copiaram errado. Um cara copiou o C errado e achou essas raízes aqui, ó. Menos 3 e menos 2. Aí um outro amiguinho, né, copiou o B errado, ó. Coeficiente do termo de primeiro grau é B. Termo constante é o C, né? É o termo de grau zero, a gente já falou bastante sobre isso. Então a gente tem aqui, ó, raízes 1 e 4, né? Então um carinha achou essas duas raízes, porque ele copiou o C errado, e o outro carinha achou essas duas raízes aqui, porque ele copiou o B errado, ok? Então vamos para o primeiro carinha. O primeiro carinha, vou botar assim, ó, primeiro, o que a gente tem? Esse primeiro cara, a equação dele vai ficar de que jeito? Vamos ver. Ó, ele, primeiro carinha aqui, ó, a equação dele vai ficar assim, ó, ax ao quadrado, né, mais bx mais c. Só que ele copiou errado o termo independente. Então eu vou dizer que aqui tem um selinho, né? Esse C não é o C oficial, né? Ele copiou esse C errado, eu vou chamar o C que ele copiou errado de selinho. Então a equação dele ficou assim. Mas tem um detalhe. Qual é o detalhe? É que quando ele coloca esse C errado, que não é o C, eu estou chamando de selinha, ele acha menos 3 e menos 2 como raízes, né? Ele acha menos 3 e menos 2 como raízes. E a gente tem, então, que a soma das raízes de uma equação de segundo grau, pela relação, né, entre os coeficientes e as raízes da equação de segundo grau, essa soma tem que dar o quê? Menos B sobre A. Lembra disso? X' mais X duas linhas igual a menos B. Aí a gente já deixa preparadinho assim quando A é 1, né? Que aí dividido por 1 já fica mais simples. X' vezes X duas linhas tem que dar o C. Que na verdade é sobre A. Mas quando A é 1 a gente já deixa, né, a regrinha pronta. Mas aqui
Não sei quanto vale A. Não posso garantir que A vale 1 ainda, né? Pode ser que mais pra frente eu consiga garantir isso ou não. Eu até descobrir o valor desse A. Mas por enquanto, eu não sei o valor desse A. Mas eu sei que para esta aqui, equação do segundo grau, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter que x' somado com o x duas linhas, que é menos 3 somado com menos 2, menos 3 menos 2, né? Tem que ser igual a menos b sobre a. Ok? Relação entre os coeficientes e as raízes. O produto, a soma das raízes, né, vai dar o simétrico de b sobre a. Ok? Aí a gente tem uma relação aqui, né? Tem uma equação em função dos parâmetros, né? A e b. Bom, menos 3 somado com menos 2 dá menos 5. Né? Então eu tenho que menos 5 é igual a menos b sobre a. Como menos igual a menos, os dois vão ficar mais, né? Quando eu multiplicar em cruz, eu tenho o quê? Que b é igual a 5a. Vou ter que colocar de vermelho aqui para dar ênfase. Ó. Aí eu tenho que b é igual a 5a. Né? Aqui vai ficar mais, aqui vai ficar mais, porque, né, os dois são menos, como se multiplicasse por menos 1, né? E aí 5b igual a a vezes 1, né? Melhor dizendo, 5a, esse a aqui está no numerador, tá? Só representei aqui. Então 5 vezes a igual a b vezes 1. b igual a 5a. Ok? Então, para o primeiro carinha, a gente vai guardar essa relação aqui. Vamos guardar essa relação, tá? Agora vamos para o segundo carinha. O segundo carinha, o que ele fez? Né? Ele achou 1 e 4 como raízes, mas na verdade o que ele copiou errado foi o coeficiente do termo de primeiro grau. Foi o b que ele copiou errado. Então eu vou dizer que a equação dele vai ficar do tipo ax ao quadrado mais b' vezes x mais c igual a zero. Né? Que agora a equação dele tem o a e o c corretos, né, com o do professor, mas ele copiou o b errado. Assim como o primeiro carinha tinha o a e o b corretos, como o do professor, mas tinha copiado o c errado. Então atenção à nomenclatura, tá, gente? Termo constante, termo independente, termo de grau zero é sempre o c na equação do segundo grau. Né? E termo de primeiro grau, né, coeficiente do termo de primeiro grau, é sempre o b. Ok? Bom, analogamente ao que foi feito anteriormente, a gente sabe as raízes também da equação. Né? Então, eu posso, assim como eu fiz para o b na primeira, gerar uma relação para o c. Qual é a relação para o c? Que o produto das raízes, então, ó, 1 vezes 4 tem que dar, produto das raízes, tem que dar o quê? C sobre A. Ok? Soma das raízes, menos B sobre A, produto das raízes, C sobre A. E assim a gente também vai gerar uma relação aqui, né? Multiplicando em cruz. Então, C igual a 4A, né? C vezes 1, 4 vezes A. Então, C igual a 4A. Temos aqui mais uma relação interessante. E agora, para fechar a brincadeira, agora eu volto na equação do professor, né? Qual é a equação do professor? A equação do professor não é a x ao quadrado mais bx mais c igual a zero? Então, a x ao quadrado mais, quem é b? Ó, o b é 5a, né? Então, mais 5a vezes x. Ó o c, quem é o c? 4a, né? Então, mais 4a igual a zero. Eu consegui colocar todos os parâmetros da equação do professor, né, em função do parâmetro a.
O que eu posso fazer agora aqui com todo mundo? Dividir por A. Se eu divido todo mundo por A, como é que fica aqui a minha brincadeira? Minha brincadeira vai ficar assim, ó. X ao quadrado mais 5x mais 4 igual a 0. Tá aí a equação que era do professor, né? Quando eu coloquei todo mundo em função do parâmetro A, agora eu posso dividir todo mundo por A. 0 por A também vai dar 0, né? Uma vez que o A é diferente de 0, já é condição de existência para a equação, então não teria problemas ali em dividir o 0 pelo A também. E ele quer a diferença entre as raízes. Quais são as raízes aqui? X', produto tem que dar 4 e a soma dá menos 5, lembra? Vamos usar de novo, só que agora eu já sei que o A é 1, né? Então, o produto dá 4, a soma dá menos 5. Ou seja, x' igual a menos 4, x2' igual a menos 1. Menos 4 vezes menos 1, 4. Menos 4 somado com menos 1, menos 5. Deu B com o sinal trocado. Ok? E qual é a diferença positiva entre elas, né? Se eu fizer do menos 4 até o menos 1, você pode até botar na reta real, se você quiser, né? Você pode até botar na reta real. Você vai ter, por exemplo, então você bota em módulo. Posso dizer assim, ó, essa diferença, vou chamar de delta não, porque eu estou falando de equação do primeiro grau, né? Do segundo grau, para não confundir as bolas. Então essa diferença positiva, né? Vou botar só aqui o módulo, ela é módulo de menos 4, menos, porque é a diferença, menos 1, né? Menos 4 menos menos 1 dá módulo de menos 3, né? Que obviamente dá uma diferença, então, de 3 unidades. Resposta, letra C. Ou ainda você pode vir aqui, ó, na reta real e colocar menos 4, menos 1, aí aqui é o 0, enfim, né? Ou seja, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1. 3 unidades, né, de diferença de uma raiz para outra, ou considerando a ideia modular, né? Menos 4 menos menos 1, menos 4 mais 1, menos 3. Módulo de menos 3, 3. É o mesmo conceito. Ok, senhores? Estamos aí.